é algo que nós como cristãos devemos fazer, né? Não é uma possibilidade, é um dever, comemorar, celebrar aquilo que Deus nos deixou, que o próprio Jesus nos deixou como algo de lembrança da sua vinda, da sua morte, sua ressurreição, até que Ele venha. Então, hoje, nessa celebração, com os olhos ao céu, com o coração aberto, né, que nós possamos hoje estar com a mente aberta para o entendimento da palavra, o entendimento do louvor. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para nós orarmos. E gostaria de convidar o irmão Frank para fazer essa oração inicial para nós. Logo após, vai ter o louvor e eu vou trazer uma pequena reflexão. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por a oportunidade, né, que Ele tem nos dado de estarmos reunidos como corpo para glorificar o Seu nome. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos glorificar a Ti. Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como corpo para glorificar o Teu santo nome, para Te exaltar, para falar com o Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Deus, através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, ser conosco cada instante da nossa vida, ó Deus, que nós possamos viver uma vida santa, separada, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa esse culto, Deus, tudo que for feito aqui, que seja para a honra, para a glória do Teu santo nome. Abençoa cada um de nós, ó Deus, que estejamos cada vez mais aliançados com o Senhor, buscando a Tua presença. E assim, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Queria convidar a equipe de louvor. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar,
agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu vou trazer uma pequena reflexão antes da palavra do preletor, da palavra principal dessa noite. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, para a gente fazer uma breve análise do tema da noite, que se refere ao amor pelo reino de Deus, o reino de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, dos versos 20 e 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, dos versos 20 e o 21. Amém? Antes de lermos o texto, para nós contextualizarmos aqui, o Evangelho de Lucas é escrito por Lucas, né? A gente sabe que o Evangelho de Lucas ele foi escrito como se fosse um primeiro livro de 2 livros. O primeiro Lucas e o segundo livro, Atos dos Apóstolos. Os dois ele vai começar, ó excelentíssimo Teófilo. Ele queria contar uma história a respeito do Evangelho, e no segundo livro ele deu sequência com a igreja primitiva, com Atos dos Apóstolos. E nós sabemos que é Lucas pelas características da sua escrita, né? Ele era um médico, uma pessoa estudada, um gentio que provavelmente era um grego, e ele aprendeu muito com Paulo, aprendeu muito com os apóstolos e com os discípulos de Jesus. E ele, nesse intuito, ele quis registrar o Evangelho de forma detalhada. Então a gente vai ver que é o livro maior do Novo Testamento, onde tem mais detalhes a respeito de Jesus, onde tem mais detalhes a respeito da caminhada e do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse capítulo 17, para a gente entrar aqui no texto, capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim, vou ler na versão da King James, 1611, os irmãos podem acompanhar aí com as versões, não tem muita diferença. Lucas 17, versos 20 e 21, diz assim, e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com observação, ou, em algumas traduções, advertência. Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Irmãos, esse fato, segundo Lucas aqui, ele ocorre logo depois de Jesus curar 10 leprosos. Se nós voltarmos ao verso 11 do capítulo 17, nós vamos observar que Jesus ele vai curar 10 leprosos. Eles estavam indo para Jerusalém, lá no verso 11, né? Jesus indo a Jerusalém, ele passa no meio de Samaria e da Galileia. No verso 12 e no verso 13 vai mostrar Jesus entrando numa aldeia e esses 10 leprosos vêm até ele. Jesus não vai até os 10 leprosos. Esses leprosos vão até Jesus, só que ele fica de longe. E lá de longe mesmo ele grita, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Está no verso 12 e 13 do capítulo 17. Aí no verso 14, Jesus viu aqueles homens e diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, né? Já dando uma palavra de cura para aqueles homens. E eles foram purificados enquanto estavam no caminho, enquanto eles estavam indo. Aí no verso 15 e 16 vai dizer que somente um desses homens retornou, somente um desses homens voltou para glorificar a Deus. Ele se pôs aos pés de Jesus e glorificou a Deus. No verso 17 e 18 ali, a gente vê Jesus perguntando, onde estão os outros 9? Os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer, e ele pergunta, cadê os outros 9? E aí a resposta é que não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão aquele samaritano, aquele estrangeiro. E no verso 19, Jesus declara a fé daquele homem. Ele mostra e testifica que aquele homem teve fé, e por isso aquele homem foi salvo. Esse é o contexto. E aí no 20, aí os fariseus começam a interrogar Jesus. No 20, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre o tempo da chegada do reino. Perceba que Jesus ali já estava mostrando vários sinais. Jesus já mostrava prodígios. E aqueles homens não conseguiam enxergar
o verdadeiro Messias. Eles estavam aguardando, na mentalidade judaica, um Deus, né, um Messias, um ungido, um Salvador que seria aquele que tomaria o poder de Roma, aquele que libertaria o povo de Israel de Roma, daquele povo que estava subjugando aquela nação de Israel. E Jesus ele traz uma resposta direta. Assim como em todas as respostas, Jesus ele não só responde, ele ensina. Todas as respostas que Jesus nos dá, ele vai direcionar o nosso entendimento ao ensino. Ele vai trazer aquele conceito para que nós possamos aplicar na nossa vida, com observação, né, e com aplicação prática. E ali a gente vê que, em primeiro lugar, o reino de Deus não vem com o quê? Jesus responde. O reino de Deus não vem com advertência. Não vem com exibição externa. E a gente se pergunta, mas Jesus vinha fazendo vários e vários sinais, né? Esses vários e vários sinais era para testificar a veracidade de Jesus. Era para testificar que Deus era o Pai e enviou o seu Filho naquele tempo, para que aquele Filho ungido, o Messias, o Salvador, aquele que o Velho Testamento apontava, ele pudesse resgatar seu povo. E para que isso ocorresse, os nossos corações e os nossos olhos carnais teria que ver muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas. Jesus era Deus. E como Deus, ele poderia abrir os corações e as mentes e aplicar e imputar a fé em quem ele quisesse. Mas ele precisaria mostrar, através dos seus sinais e maravilhas, para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse conhecer que ele era realmente Deus. E Jesus responde no verso 21, não vem com exibição externa, né? O reino de Deus é diferente de qualquer reino que os fariseus tinham familiaridade. Eles olhariam para o reino de Roma e via um imperador mandando em pessoas. Eles olhariam para o passado e via o rei Davi, o rei Manassés, ou qualquer outro rei do Velho Testamento, estando em posição de rei, governando as suas nações, a nação de Israel, né, vencendo guerras. Eles viam o rei dessa forma. Eles interpretavam a segunda vinda de Cristo como a primeira. Eles achavam que o ungido enviado por Deus seria um verdadeiro libertador. Um homem que realmente teria poder bélico, teria poder militar, que arrancaria o poder de Roma. Esse era e é o entendimento do judeu. E até hoje, eles aguardam esse Messias. Até hoje eles entendem que haverá um Messias que vai libertar o seu povo. Dessa forma, sendo o rei de verdade, na aplicação material, sendo um líder militar, com imposição e com força, que vai libertar todo o povo, toda a humanidade. E todos vão servir a esse Deus, a esse rei, a esse ungido. É assim que eles entendiam, né? Mas não é uma estrutura governamental que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer um reino físico nessa primeira vinda. Ele não veio implantar o seu reinado de forma física, de forma material na sua primeira vinda. Isso acontece depois. Ele vai explicar a partir do verso 22 que na sua segunda vinda é que todo olho verá. É que assim como o relâmpago vem, né, ou assim como o relâmpago aparece, será a vinda do Filho do Homem. Essa é a segunda vinda dele. Eu acho interessante que o reino de Deus aqui, o que ele está mostrando para os fariseus é que o meu reino não pode ser visto geograficamente. O meu reino não pode ser visto dentro de templos, ou dentro de igrejas, ou dentro de casas. Por quê? Porque ele vai responder, o meu reino está entre vós, ou dentro de vós. Né? Essa expressão entre vós ou dentro de vós, no grego, ela tem dois significados iguais, que a gente vai ver. Né? O reino de Deus, ele é uma realidade física. Em que sentido? Através de boas obras, mas principalmente espiritual. Porque só realiza boas obras aquele que foi realmente convertido. E quando eu digo boas obras para Deus, não para a nossa visão humana, nossa visão limitada. Né? Porque a gente sabe que as nossas boas obras, se não tiver a essência, a origem, naquele que é tudo, na videira verdadeira, se nós não estivermos ligados a Cristo, as nossas boas obras não passam de trapos de imundícia, como vai dizer Isaías. Então não existe nenhum homem bom e nenhum homem que faça o bem. Né? Em Romanos, o pastor vai trazer, diz que todos se extraviaram. Não há um sequer que quer o bem, que queira realmente a salvação. E olhando para esse lado, o reino de Deus ele começa numa transformação interna. O reino de Deus ele não está como advertência externa para quem está olhando. Mas se você olhar de forma diferente, você vai ver algo interno na vida das pessoas que creem.
Não é algo externo porque não é aquilo que nós aguardamos. Não é uma salvação imposta pelo poder militar. Não é uma salvação imposta pelo poder geográfico. Não é um reino de Israel liderando ou mandando no mundo todo, como os judeus aguardam. É um reino espiritual onde há, de forma verdadeira, ovelhas em todos os apriscos. A gente vai ver que a palavra observação, aí nesse verso 20, né? Ele vai dizer, o reino de Deus não vem com advertência, ou não vem com observação, em algumas traduções. Esse termo, no grego, significa sinais ou ritos de culto. O reino de Deus não vem com sinais externos. O reino de Deus não vai vir com sinais pomposos. O reino de Deus não vai vir com ritos de culto. Porque o reino de Deus é o novo nascimento. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E você só vai conseguir enxergar o reino de Deus na pessoa através do testemunho de vida, através da modificação, através da transformação do seu caráter, através da renovação da sua mente, como o apóstolo Paulo vai dizendo em Romanos. E a gente vai ver que Jesus ensina que a chegada, naquele momento, na sua primeira vinda, não depende de grandes sinais, não depende de manifestações exteriores, porque as pessoas iam receber através do Espírito Santo. As pessoas iam o receber através da conversão, através da imputação da salvação em nós. O Espírito Santo, ele vem, a Bíblia diz, para nos convencer, ou para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vem aos seus filhos, aqueles que são realmente crentes em Deus, aqueles realmente que são salvos, ele convence. Ele não vem para tentar convencer. Ele não vem para te dar a possibilidade de convencimento. Ele vem para convencer o mundo da justiça e do juízo de Deus. E ele quer dizer o quê? Que eles estão muito enganados. Jesus quis mostrar para os fariseus que eles estavam enganados. Vocês estão aguardando um rei. Vocês estão aguardando um reino material. Algo visto de forma pomposa, né? Uma observação, uma advertência, mas vocês não vão encontrar. E aí no verso 22, ele vai dizer, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Né? Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções vai trazer, eis que o reino de Deus está entre vocês. E aí, esse termo ele pode ser interpretado das duas formas, porque essas duas formas são corretas. A primeira forma é que o reino de Deus está dentro de você, através da sua conversão, através do seu convencimento de pecado e arrependimento para a salvação. O reino de Deus é isso. Através de você, através do Espírito Santo que habita em você, você vive um reino espiritual e invisível nesse momento. O reino que nós vivemos, irmãos, é um reino espiritual. Ele implica em algo material. Né? Ele resulta em algo material. Eu e você vamos praticar o Evangelho, vamos ter boas obras, vamos ter fruto do Espírito. Mas esse reino ele é espiritual. Perceba, o nosso rei não está, neste momento, aqui no mundo, reinando conosco. Ele deixou o Espírito para reinar conosco de forma espiritual. Ele deixou o Espírito Santo no mundo para reinar conosco de forma espiritual. Então, se alguém chegar e perguntar, cadê o reino de Deus? O reino de Deus está conosco. Está em mim, está em você, através da prática de boas obras, através de arrependimento. E é isso que Jesus quis dizer no primeiro momento. Né? Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E pode significar a segunda parte, que é, o reino de Deus está entre vocês, ou seja, está aqui, neste momento, que sou eu. Está entre vocês. Jesus estava naquele momento conversando com aqueles fariseus. O reino de Deus, além de habitar em vocês que creem, está aqui neste momento. E vocês não o receberam. Vocês não o reconhecem. Vocês não têm noção de que esse rei, que sou eu, que Jesus, neste momento tem uma capacidade de salvar todos aqueles que creem em mim. E a partir do verso 22, ele vai falar da sua segunda vinda. Mas a sua primeira vinda, essa sua primeira vinda, ela é simbólica e ela é real, porque nós estamos nela. Nós estamos vivendo nesse verso 20 e 21. Nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. No tempo onde ele já desceu, no tempo onde ele já nos salvou, ele já morreu na cruz. O sacrifício dele já é aplicado a todo aquele que crê. Nesse tempo onde o Espírito Santo atua
como Consolador, onde Ele, o próprio Jesus Cristo em carne, está ao lado de Deus, à sua destra, sentado aguardando a sua segunda vinda, para sim, aí sim, voltar com pompa, voltar com advertência, com amostras, voltar de forma que o mundo todo vai conseguir vê-lo. E aí sim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Senhor dos senhores. Hoje eu e você vivemos nesse tempo, no tempo espiritual. E o amor que eu e você temos que ter pelo reino é de saber viver nesse tempo. É de saber viver aplicando esse reino nas nossas vidas. Porque quando a gente fala de reino de Deus, a gente aguarda algo futuro. Muitas vezes a gente ouve que o reino de Deus está próximo. A gente espera uma vida eterna aguardando algo futuro, mas nós vivemos nesta fase de reino de Deus. De um reino onde o próprio Deus habita conosco no nosso coração. E as aplicações que nós temos desses dois textos, desses dois versos. Aqui, Jesus está nos ensinando que o reino de Deus é algo mais do que apenas um lugar físico. Jesus nos ensina que é algo mais do que um templo, de que um lugar, de que um país, de que um trono, de que um cargo. O reino de Deus é algo que eu e você carregamos, através da fé e através do Espírito Santo. Ele é uma presença espiritual que está presente entre os que creem e recebem. E quem crê e recebe, consegue externalizar isso no mundo. O reino de Deus ele está presente não físico, mas espiritualmente na vida da igreja. A gente tem que entender dessa forma. Essa passagem vai nos lembrar que o reino de Deus não é apenas algo futuro. Está vinculado ao futuro? Com certeza. Porque é no futuro que tudo vai convergir. É no futuro que tudo vai acontecer de fato. Nós já somos salvos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Passado. Né? Nós já fomos justificados. No Velho Testamento, as pessoas olhavam para Jesus esperando alguém que seria o Salvador. No Novo Testamento, as pessoas olham para Jesus sabendo que já houve essa salvação. Nós já fomos salvos. Só que nós precisamos aplicar a nossa salvação diariamente com a transformação da nossa vida, do nosso caráter, da nossa mente, sabendo que estamos ligados a esse reino espiritual. Nós devemos esperar Jesus voltar para reinar, irmãos, para sempre. Isso é certeza. Mas Ele só vai reinar para sempre no futuro com aqueles que já reinam com Ele hoje. Entenda isso. Jesus vai voltar no futuro. Nós não sabemos o dia nem a hora. E Ele vai voltar para reinar com seus filhos. Mas quem vai reinar com Cristo é somente aqueles que já vivem o reino hoje. Que já estão no reino hoje. Nenhuma pessoa que não está nesse reino, vivendo como o próprio Cristo pede, vai reinar com Ele. Então, quando a gente olha para o futuro de reino de Deus, de um amor de reino de Deus, precisamos olhar para o hoje. Porque hoje mostra se eu faço parte desse reino ou não. Hoje, a minha vida demonstra se eu estou conectado com o rei que no futuro vai reinar e que vai me levar para reinar com ele. Esse texto me ensina que eu não devo buscar o reino em algo externo somente, mas principalmente olhando para os atributos dele, do amor, perseverança, humildade, porque são esses atributos aplicados à minha vida, através do Espírito Santo, que vai me fazer estar conectado a Ele, que vai me fazer estar ligado a esse reino. E o amor que Deus tem pelo seu reino, ou o amor que eu tenho pelo reino, eu tenho que demonstrar através dos meus atos. Através da minha mudança de vida, através da minha transformação, através da minha mudança de caráter, através da metanoia, renovação da mente. Né? Então, lendo novamente, o que Jesus responde para esse homem? Para esses fariseus, no verso 20 e no verso 21. O reino de Deus não vem com advertência. Esse reino que nós estamos vivendo hoje, ele não é pomposo aos olhos externos. O mundo não consegue enxergar o reinado de Cristo, porque só enxerga o reinado de Cristo aquele que vive para Ele de forma espiritual. Hoje, esse reino não vai vir de forma pomposa. Ele responde, não se achou, aqui no verso 21, nem eles dirão, ele aqui ou ele ali, porque vocês não vão ver o reino dessa forma. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, ou está entre vocês.
Entendendo isso hoje, irmãos, na minha vida e na sua vida, nós precisamos saber que fazemos parte de um reino. E que fazendo parte desse reino é o que me garante que eu farei parte do reino vindouro, da sua segunda vinda. Se nós continuássemos lendo aqui no verso 22, ele continuaria falando, né, no verso 22, 23, que dias virão em que desejarão ver o Filho do Homem, não estará mais, mas ele voltaria. Aí sim é a sua segunda vinda. Mas nessa primeira vinda ele já veio. Ele já justificou a todos os que deveriam ser justificados. Ele já salvou a todos aqueles que deveriam ser salvos. Aqueles que vão nascer, sua geração, todos esses. Vai ser achado, vai ser encontrado por Cristo um dia. Ele já fez, ele já morreu, um sacrifício perfeito. E ele voltará para reinar com esse povo. E eu e você só reinaremos com ele, se vivermos hoje o reino dele. Se estivermos nesse reino, se Deus estiver presente na minha e na minha vida, na minha e na sua vida, através do Espírito Santo. Porque ele está dentro de nós, ele está entre nós, por mais que o mundo não o veja. Eu e você precisamos ter certeza que estamos vivendo nesse reino. Amém? Agradeço a oportunidade. Gostaria de chamar o grupo de louvor. E logo após, o pastor Júlio para fazer a pregação. Gostaria de convidar novamente o irmão Frank também para fazer a oração pelo preditor. Amém, meus irmãos. Vamos louvar com um hino. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos,
oportunidade. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos o teu santo nome. Nós te pedimos a Deus neste instante que o Senhor venha a nos abençoar, que o Senhor venha a nos exortar, a nos edificar através da tua palavra, que será ministrada pelo teu servo, pastor Júnior. Nós clamamos também a Deus pela vida dele, que o Senhor possa iluminá-lo, a Deus, para trazer a revelação que está na tua palavra, para a edificação do corpo, para o ensino, para a instrução e para a correção. Nós te agradecemos, a Deus, por este momento, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu zelo para com os teus, e que nós possamos, a Deus, aprender da tua palavra e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. E vamos dar continuidade à pregação de Romanos, né? Na semana antepassada, nós demos a introdução da carta, nos versículos de 1 a 7, e hoje nós vamos dar continuidade no versículo de 8 até o 15. Essa carta de Romanos é uma carta maravilhosa, traz muito ensino para a gente, e esse é o propósito do Evangelho, é ensinar a igreja do Senhor os caminhos que devem andar, nos corrigindo, nos exortando, tudo para a glória de Deus. Esse é o intuito do Evangelho, mostrar o caminho para aqueles que foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Porque uma vez que nós estamos no mundo sem Cristo, nós estamos perdidos. E ele diz que ele é a luz do mundo. E nossos pés têm que andar de uma maneira iluminada pelo Espírito Santo. Nós falamos a respeito de quem escreveu a carta, que foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu na cidade de Corinto, por volta de 55 depois de Cristo. Nós falamos que ele se apresentou como apóstolo chamado por Deus, não por homens. Ele mostrou a sua identidade cristã. Aqui ele veio, ele diz que não veio por vontade própria, ele foi chamado por Deus, né? Ele deixou bem claro isso para que as pessoas entendessem que ele não se instituiu como apóstolo. E, pelo contrário, né? Ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo. Embora fosse um homem conhecedor da palavra, embora fosse um homem cheio de crendices, de religiosidade, e ainda assim ele não tinha intimidade com o Senhor. A gente costuma dizer que a mente dele não tinha se convertido ainda, não tinha abrido discernimento. Mas nós sabemos que Paulo, indo para Damasco, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ressuscitado, ressurreto, e lhe mostrou o que de fato é o reino de Deus. O que de fato é ser salvo. E não dependia dele, não dependia das coisas que ele tinha aprendido através da religião. Então Paulo, quando entende isso, ele dedicou a sua vida inteira a levar a todos os santos espalhados em todos os lugares daquela época, a ter o mesmo conhecimento que ele teve, levando o Evangelho. Porque ele sabia que só o Evangelho pode despertar o coração dos homens, ao qual o Senhor chamou e separou. Então nós vamos dar continuidade a essa carta. E nós sabemos que Paulo, ele sempre foi perseguido por levar a palavra da verdade. Porque ele era um judeu, criado nas tradições judaicas, obedecia às leis, todas as leis. Então ele perseguia os cristãos não por outra coisa, a não ser por zelo, porque eles entendiam que Jesus não era o Filho de Deus. Mas quando ele passou a conhecer Jesus de fato, e qual era o seu chamado, ele começou a combater aquelas heresias, religiosidades, ensinos, onde se dizia que o homem precisava fazer alguma coisa para ser salvo. E Paulo mostra para as igrejas que ele foi fundando no decorrer do tempo, que a graça, que a salvação é de Jesus, mediante a graça.
mediante o propósito de Deus na vida do homem, e não há nada que a gente possa fazer para alcançar essa salvação. Então, por isso que ele encontrou muita dificuldade. Ele foi perseguido, foi açoitado, foi apedrejado. E ao contrário do que se imagina, ele tinha mais força para levar o evangelho, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que as pessoas, assim como ele recebeu a palavra da salvação, as pessoas também precisariam. Então ele dedicou a sua vida ao evangelho de Jesus. Ele abriu mão de se casar, de ter uma família, tudo pelo reino. Tudo pelo reino de Deus. Então Paulo tem demonstrado para os irmãos daquela época e para nós hoje, depois de tantos anos, mais de 2000 anos atrás, o amor que ele tinha pelo reino de Deus. E ele fazia isso por amor. Porque ele foi chamado como apóstolo para levar a palavra, e ele podia simplesmente ministrar a palavra. Mas ele fazia questão que as pessoas entendessem a palavra, o porquê de cada coisa. Que a lei não era ruim, a lei era boa, mas tinha um propósito e foi cumprida quando Jesus veio. E as pessoas estavam presas na lei, achando que tinha que levar isso a cabo a vida inteira. Então o papel da igreja hoje, dos nossos dias, é o mesmo. É levar a palavra de Deus para despertar as pessoas, para ter uma vida conforme o Senhor Jesus pré-estabeleceu. Nos santificando de fé em fé, até que Ele venha nos buscar. É isso que Ele promete na Bíblia. Agora, como seguir os caminhos do Senhor sem conhecer? Esse é o que da questão. Porque se pregam a palavra de Deus, as pessoas despertam, elas têm um entendimento. Mas se pregam outro evangelho, como é que vai despertar? Esse é o problema. Então, Paulo passou por muita dificuldade para levar a verdade nua e crua, por assim dizer, às pessoas. Porque as pessoas tinham uma tendência de misturar religiosidade com a palavra do Senhor. E nós falamos aqui na pregação passada, os judaizantes, os gnósticos, os libertinos, ninguém queria seguir a Cristo da maneira que Cristo estabeleceu. E nós temos que entender uma coisa, meu irmão. Jesus é o próprio Deus. Ele diz que o Pai só aceita ser adorado do jeito que Ele estabeleceu. A regra dele não é nossa. Em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Paulo, antes de ir para Roma, ele dedicou a vida inteira fundando igrejas, combatendo falsos mestres, perseguição, porque as pessoas tinham inveja, ciúmes da unção que acompanhava o apóstolo, porque ele fazia sinais de maravilhas, porque o Espírito Santo o usava para fazer sinais, para que as pessoas entendessem que ele era enviado do Senhor. Então, de certa forma, nascia uma certa inveja dos religiosos daquela época. Além do que, eles tinham os corações e os olhos fechados para a verdade. Porque o próprio Senhor disse que muitas pessoas ouviriam, mas não entenderiam, olhariam, mas não enxergariam. E essa é a palavra de Deus, ela se cumpre em todo momento. E se você hoje, meu irmão, está ouvindo a palavra do Senhor, e tem nos acompanhado através do estudo, eu tenho certeza no que eu vou falar, que foi o próprio Espírito que te conduziu para isso. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você, que ninguém vai ao Senhor se o Pai não der a Ele. E é o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então nós vamos dar continuidade à palavra. Os irmãos que querem nos acompanhar, nós vamos ler do versículo 8 até o 15. Bem, diz assim na minha versão, que é a King James, que a gente costumeiramente tem usado aqui. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente eu faço menção de vós em minhas orações,
rogando que, de algum modo, seja possível agora, por fim, ter uma próspera viragem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom, a fim de que estejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propusia a vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Amém? Nós vamos ler até aqui, até o 15. Então aqui, Paulo continua essa carta dirigida à igreja de Roma, e lembrando que a igreja de Roma não foi Paulo que fundou, não foi nenhum apóstolo que fundou. Nós já falamos no culto passado, na última ministração de Romanos, que acredita-se que ela foi fundada por aqueles estrangeiros que estavam na festa de Pentecostes, que receberam um despertar do Espírito Santo e voltaram para suas casas e se reuniram entre famílias, fazendo cultos, adorando o Senhor. E isso é interessante, porque Paulo estava admirado. Ele fala assim, ele começa dizendo: primeiramente eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, que a vossa fé anunciaram em todo o mundo. Então, Paulo dedicou a sua vida ensinando o evangelho, levando a palavra de Deus. E ele fica maravilhado e surpreso como uma igreja foi fundada sem nenhum apóstolo. Isso mostra que o poder de Deus não tem barreiras, ele usa quem ele quer. Então, irmãos, nós não podemos nos prender a placas de igrejas, nós não podemos nos prender a pessoas que foram levantadas para fazer frente a ministérios, a líderes. O Senhor trabalha da forma que Ele quer. O reino é dele, a obra é dele. O Senhor, Ele não é um homem limitado, que não pode estar em 2, 3 ou 4 lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele permite que nós saibamos. Lembra-se do que Ele falou para Jó? Onde você estava quando eu fundei a terra, Jó? Quando eu medi o mar? A terra, ela está sustentada em quê, Jó? Você lembra quando Deus levou o profeta no vale de ossos secos e trouxe vida para aqueles ossos? É sobre esse Deus nós estamos falando. É o Deus que o homem é limitado para compreender a sua grandeza. Então nós temos que olhar Deus nessa perspectiva. Mas aprove a Deus pegar pessoas como eu e como você, irmãos, e nos agraciarmos com o evangelho. Uma palavra viva, que tem despertado gerações e gerações antes de mim e de você, nos introduzindo no reino. E nós hoje vivemos pela graça. Nós não fomos perseguidos como os apóstolos. Nós não fomos açoitados, espancados, apedrejados, presos, humilhados. Nós não passamos as necessidades que Paulo passou para levar o evangelho. Nós temos que entender que naquele contexto de Paulo, não tinha celular, não tinha igreja, não tinha microfone, não tinha cadeiras. Ele não podia falar abertamente do reino. Dá para entender que é você ser limitado em abrir a boca para falar de Deus num lugar? Principalmente entre os seus patrícios, entre os seus conterrâneos, por assim dizer, entre a sua família. É você passar fome, sede, dor e crer: Jesus não está comigo, Deus não me ama, Deus me abandonou, ou Deus não existe. Nunca se ouviu nenhum dos chamados para levar o evangelho reclamar,
murmurar, maldizer Deus. Hoje as pessoas vão para a igreja atrás de coisas, e quando não acontece, fala que Deus não me ama, Deus não escuta. Será que Deus existe? Será que fulano é favorito de Deus? Ou será que receberam um outro evangelho? Então, olha que Paulo, ele fica feliz por saber que tem uma igreja tão longe, na capital do império, que dominava aquela época, uma igreja cristã de fato e de verdade. E isso é um convite para mim e para você, meu irmão, a saber qual é o nosso papel neste mundo. É olhar para as pessoas com o amor de Deus. O amor que Deus tem pela sua igreja, pelo corpo de Cristo, nós devemos desenvolver esse amor. E como é que consegue desenvolver esse amor? Ele vai falar aqui. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no verso 9, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós em minhas orações. Você quer se aproximar do seu irmão, principalmente dos que têm te ofendido? Ore por ele. Ore por ele, que Deus não vai mudar o coração dele, não, mas vai mudar o seu. Jesus, quando estava sendo morto lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E nós, antes de sermos despertados pelo evangelho do Senhor, eu pergunto para os irmãos, porque eu já me fiz essa pergunta, eu não tive resposta. Alguém orou por mim e por você? Nós éramos da mesma forma? Alguém chegou numa oração na sua casa e falou assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz? Será que alguém já falou isso de você, meu irmão? Perdoa, Senhor, ele não sabe o que faz. Ou será que nós somos melhores? Será que nós não vivíamos numa vida de pecado, sem entendimento algum? Exaltando, gloriando um outro Jesus? Nos prostrando diante de outro Deus ou de outros deuses? Então Paulo, ele tem um amor pelos irmãos, porque eles sabiam que eram membros do mesmo corpo. Como é que eu vou tomar banho da cintura para baixo, não vou lavar os membros superiores? É o corpo inteiro. A igreja do Senhor é formada por todos os membros que somos nós, e aqueles que estão espalhados em todos os cantos do mundo. Muitos sendo perseguidos, mesmo nos nossos dias, no nosso contexto, sendo mortos por não negar Cristo. Mas será que se no Brasil tivesse esse tipo de perseguição, nós não negaríamos a Cristo? Paulo não negou. Ele estava admirado com essa igreja que vivia no Império Romano, adorando o Senhor. E essa igreja era formada por gentios e judeus. E nós sabemos o contexto do que é ser um gentio naquela época. Então Paulo, ele ansiava em conhecer essa igreja, embora fosse conhecido de nome, mas presencialmente não. E no decorrer do texto nós vamos perceber, aqui no 10 vai dizendo: rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Então não dependia dele, se dependesse ele teria ido. Porque veja bem, Paulo era um missionário, fundador de igreja. Ele fica sabendo: poxa, lá em Roma abriu uma igreja, eu vou lá agora. Ainda mais que estão falando bem das pessoas, estão seguindo o evangelho. Eu vou lá conhecer. Mas ele foi impedido o tempo todo, ele não conseguia ir. Diversas vezes ele colocou em seus projetos de caminhada, de viagem, ir até Roma, conhecer a igreja, mas o Senhor não lhe permitira. E no decorrer da leitura da carta aos Romanos, nós vamos descobrir se ele foi ou não foi a Roma. Diz que o ditado que todos os caminhos levam a Roma, não é isso? Roma era uma cidade importante, tanto cultural como econômica. Então, de fato, todos os caminhos passavam por Roma. Todas as pessoas passavam lá. Então, era um lugar muito eclético, de todas as línguas, nações, economia. Todo mundo passava por lá. Então, Paulo, por assim dizer, já tinha gastado toda a sua vida no evangelho,
ministrando igrejas, viajou mais 8 anos nas regiões, nas províncias que ele tinha abrido igreja, e ele queria ir para Roma para se alongar um pouco mais até a Europa, até a Espanha, para levar a sua palavra, que era o seu alvo final. Mas Paulo vem entendendo que o Senhor está à frente do ministério, o Senhor é que dirige os passos. E muitas vezes, irmão, a gente, antes de ter uma conversão verdadeira, uma mudança de mente, de que o que de fato é o Evangelho, o que de fato é servir a Deus, a gente tinha outros planos. Tinha outros planos. A gente ficou 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos numa igreja e achava que é daquele jeito, está tudo certo. Mas o Senhor tem um plano na nossa vida. O Senhor deixa a gente em determinada situação de acordo com os planos dele, não o nosso. E não adianta, irmão, eu ou você falar assim, poxa, depois de tanto tempo fazendo isso, depois de tanto tempo, meu irmão, é plano de Deus. O Senhor chama as pessoas no momento certo. Ele desperta o coração, assim como Paulo. Paulo, embora fosse conhecedor da lei, não entendia o que a lei estava dizendo. E ele era versado no Evangelho. Isso mostra que isso não vem de mim nem de você. Isso é revelação do Senhor. E essa foi uma grande briga que Paulo e os outros apóstolos tiveram no decorrer do Evangelho, porque os escribas, fariseus, saduceus, que conheciam a lei, não tinham entendimento. O entendimento humano deles era muito limitado. Então, a revelação da letra vem através de Deus. Então, as pessoas que são do mundo não entendem as coisas de Deus. É loucura para eles falar que um filho de carpinteiro morreu para salvar alguém. É só loucura. Não, Moisés não deixou lei. Nós temos que fazer o sacrifício. Nós temos que guardar os sábados. Nós temos que fazer a circuncisão. Nós temos que nos esforçar porque Moisés deixou essa lei. E Deus que deu. É loucura para o mundo. Então, Paulo, ele ansiava para conhecer essa igreja que para ele não tinha um pastor, não tinha alguém fundamentando, simplesmente começou a igreja em Roma. Então ele era ansioso para conhecer. Só que ele tinha um receio de conhecer, porque lá também tinha judaizantes, que guardavam a lei, mas também entenderam que Jesus era o Filho de Deus, mas queriam fazer as duas coisas. Então eles falavam que a gente conhece esse Paulo aí. Esse Paulo era fariseu, ele abandonou a lei, ele nos traiu, ele desertou. Então Paulo, ao mesmo tempo que tinha vontade de conhecer aquela igreja, ele tinha um receio de conhecer, porque ele era perseguido, mas ele não fugiu. Ele se esforçou para ir até lá. E para antecipar a sua ida, ele escreveu essa carta, para mostrar para as pessoas que o que eu estou pregando é isso, é Jesus Cristo ressuscitado, que a lei é boa, mas ela não salva. Não, eu não abandonei a lei, mas a lei fala de Jesus. Então ele escreveu essa carta para mostrar para os judeus de lá que o que falavam dele não era verdade. E para mostrar para os gentios que era um povo sem perspectiva de salvação, porque estavam fora da lei, que Jesus morreu por todos, que eles foram enxertados na videira, que eles foram adotados como os filhos de Deus, tanto os judeus como os fariseus, como os gentios, todos pecaram e careciam de Deus, e não existia uma nação especial. Todos pecaram. Esse era o papel de Paulo. Então essa carta, esses ensinos do Senhor através de Paulo, têm chegado até nós, e é muito bom, é maravilhoso você entender como as pessoas daquela época vêm guardando essa mensagem de geração em geração, despertando centenas de milhares de pessoas para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Óbvio que Paulo tem um chamado especial e dedicou a sua vida integralmente a isso. Talvez não seja o meu caso, nem o seu. Talvez nós adoramos o Senhor naquilo que o Senhor nos chamou. Nós temos falado sobre isso aqui nas pregações. Um com um chamado para ensinar, outro para pregar, um para ajudar nas questões sociais, um com dom de caridade, um com dom de ajuda, de incentivo, de administração, em todos os demais. Porque Paulo traz essa analogia do corpo humano como uma igreja, nada mais, nada menos para que eu e você possa entender o propósito.
para entender a funcionalidade da igreja. Vários membros, várias funções, um propósito. Para isso que Paulo traz. E essa analogia é tão divina que quem imaginaria isso, irmão? Uma maneira tão didática de ensinar para mim e para você o que é a igreja do Senhor, onde Cristo é a cabeça. Não sai da mente do homem uma coisa dessa. Então, Paulo, ele está vivendo assim, onde ele está, indo para Jerusalém, que ele tinha pegado nas coletas e passou por Jerusalém, ele estava sendo perseguido. Ele estava sofrendo perseguição lá. Mas só que ele não parava. Ele sabia que o tempo dele era curto. Irmão, falar a verdade de Cristo perturba o mundo. Perturba. As pessoas não gostam. As pessoas não querem ouvir isso. Quem é? Qual é a igreja que quer ouvir falar que você não vai fazer nada, não adianta você fazer nada para ser salvo? Jesus já escolheu os seus. Ninguém quer ouvir isso. Jesus não morreu para você ter um carro novo, uma casa nova, um bom emprego. Jesus não morreu para isso. Ninguém quer ouvir isso nos nossos dias. Mas é culpa das pessoas? Em parte sim. Nós recebemos um estudo, um ensinamento deturpado no decorrer dos séculos e chegou da maneira que as pessoas entendem hoje. Que Jesus Cristo é o gênio da lâmpada para fazer as coisas para a gente. Mas Jesus morreu para salvar os seus. Para que a gente pudesse ter vida em abundância, não aqui, mas lá. Neste mundo é um mundo de sofrimento? É. Tem alegria? Tem, mas são simultâneas, são passageiras. E Paulo, ele diz que ele seria um dos mais miseráveis dos homens se isso não for verdade. Porque tanto Paulo como Pedro, como os demais apóstolos, sofreram para levar o evangelho. Mas os fariseus não sofreram. Os fariseus, eles tinham uma vida boa. Mas eles estavam levando a verdade. Nós temos que entender isso. Então Paulo, ele esperava a vontade do Senhor, a permissão do Senhor, a licença do Senhor para conhecer essa igreja. Ele ansiava por isso. E lá no verso 11 ele vai dizer assim: porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isso é, para que eu possa ser confortado juntamente com vocês pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Então Paulo, a gente conhece a história de Paulo, um exímio conhecedor da lei judaica, das tradições, chamada pelo próprio Jesus para ser apóstolo, para levar a verdade do Senhor. Paulo fez milagres, curou pessoas, levantou várias igrejas, mas em momento algum você vê Paulo se exaltando. Ele sabia que a obra era do Senhor, e o Senhor levantava quem ele queria. Então ele queria conhecer essa igreja para que eles trocassem experiências espirituais, porque a experiência espiritual de cada um fortalece o outro. Muitas vezes a gente conversa aqui: olha, eu passei isso pela minha vida, mas o Senhor fez aquilo. Olha, Deus fez isso na vida de fulano. Isso traz força, traz ânimo para a gente. Paulo, quando estava indo para Roma, ele já estava indo como prisioneiro, através do navio. O navio naufragou, ele foi para uma ilha de Malta, e lá ele foi picado por uma cobra. Os irmãos sabem da história. Ele não morreu no naufrágio, não morreu picado pela cobra. Tudo isso é testemunho para a glória de Deus. Então, as experiências que Paulo queria compartilhar com aqueles irmãos e trazer bom ânimo. Porque, meu irmão, se você não tiver experiência espiritual, a gente não tem força para ir adiante. Se o Espírito Santo não nos der uma força sobrenatural, a gente não consegue. Porque no seu trabalho você é perseguido, na sua família você é perseguido, na comunidade você é perseguido. Perseguido não de maneira como Paulo era, mas com discriminação, através de negócios. Hoje, se você falar que é crente, que é pastor, é perigoso você sair algemado. Porque o mundo chegou de uma forma em que antigamente você falava que é pastor ou que é cristão, as pessoas te respeitavam. Então, distorceu tanta verdade
através de falsos pastores, de falsos crentes, falsos irmãos, como a própria palavra diz, lobos roubadores com vestido de ovelhas, que está deturpado. Então, se eu e você não vivemos em retidão com a palavra, a gente vai estar colocando isso mais descrédito ainda. Então, Paulo queria ser confortado, confortar os irmãos, levar as experiências dele, e ao mesmo tempo, ir mais adiante, levar o evangelho do Senhor. Foi para isso que ele foi chamado. Ele era um apóstolo, o enviado do Senhor, né? Então, ele almejava muito e queria conhecer essa igreja. E aqui no verso 2 vai trazer, no 3, vai dizer: eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Então, ele escreve para a igreja, e essa carta ele não teve nem a oportunidade de levar. Acredita-se que quem levou foi a amiga dele, a irmã em Cristo, a irmã Febe, que levou essa carta antes de Paulo, que ela estava de partido para Roma, e entregou para a igreja. Então, irmãos, Paulo colocou todo o seu amor, obviamente que isso vem do Senhor, na obra de Deus. Amor pelo reino. Amor pelo reino. E é difícil, tanto eu quanto você, é difícil os irmãos em Cristo assimilarem isso, porque a gente está no mundo. A gente só vê coisa ruim na televisão, na sociedade hoje. É difícil a gente demonstrar, externalizar esse amor pelo reino, porque é algo invisível. O mal nos afronta todos os dias, as perseguições. Perseguição no trânsito, através de... Se você não vigiar, você acaba discutindo, brigando, no trabalho, na própria família, dentro de casa. Essa é a perseguição. É aquela vontade de voltar ao passado, cometer algum tipo de erro. Isso é perseguição. Mas nós não cometemos mais esse tipo de erro, graças a Deus. E quando um crente verdadeiro comete, é um tropeço que rapidamente ele levanta, porque é o próprio Espírito que habita em nós que nos fortalece. Então, esse sofrimento que nós estamos passando nesse mundo faz parte do processo de santificação. É uma luta contra nós mesmos. A gente não pode esquecer, irmãos, que é o corpo militando contra o espírito, até o último fôlego. Só que ele nos capacitou para vencer. Mas nós temos que ter esse amor pela igreja do Senhor, que é o propósito, que é o fundamento da igreja. Paulo vai falar que, aqui no 13, que ele também queria dar fruto aos demais gentios. Demais por quê? Porque ele já tinha levado o evangelho a todos os gentios nas outras províncias, e lá não seria diferente, porque os gentios se sentiam rejeitados. Os judeus queriam obrigar os gentios a seguir a lei, a circuncidar, e Paulo, não é nada disso. Você está circuncidado? Ok, você não entendia, eu vou explicar. Você não circuncidou? Não precisa. A circuncisão agora é de coração, é você se dedicar ao Senhor. Então, nós hoje que somos salvos pela graça de Jesus, nós temos que ter também nosso coração circuncidado, separado para Deus. Esse é o chamado de Paulo. O propósito é o mesmo. Aqui no verso 14, ele continua dizendo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. E Paulo entendeu que quando Jesus o chamou e o comissionou para levar o evangelho, ele não deveria discriminar ninguém. Então, se ele fosse levar o evangelho para os para os sábios, ele não deveria nem ir com as inteligências, com a sabedoria dele, porque ele poderia ser frustrado. Ele dizia que ele levava a sabedoria de Deus, que ninguém suporta, ninguém aguenta a sabedoria de Deus, ninguém consegue argumentar. Então, seja sábios, seja a ignorantes no sentido de pouco conhecimento da palavra, Paulo foi comissionado a fazer isso. E aqui, quando ele fala de bárbaros, são estrangeiros que falavam outras línguas, supostamente até espanhóis, sei lá, todo tipo de pessoas ali que passavam em Roma, no livre comércio. Então, Paulo estava disposto a levar o evangelho a todas as pessoas,
independente de cor, raça, nação ou língua. Assim deve ser eu e você. Não importa a circunstância que o irmão está. Se você teve a oportunidade de falar do evangelho para alguém, assim como Paulo falou assim, eu fui impedido até agora, quem permite é o Senhor, ou não. Nós temos que ter esse filtro também, porque muitas vezes a gente faz um estudo da palavra, escuta uma pregação e vai falar com a pessoa sem um discernimento, e às vezes a pessoa não está nem preparada para ouvir. É por isso que Paulo fala, você tem que ir com calma, ver se a pessoa aguenta a palavra que você vai levar, senão você começa da base, é o leite. Então, nem todo mundo suporta os ensinos, então é gradualmente. Assim fomos nós. Irmãos, nós tivemos uma surpresa, quando nós começamos a fazer estudos, que a salvação não vem de mim nem de você. Que a salvação é pela graça. Que o Senhor já nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí você, como assim? Eu aprendi a vida inteira que eu tinha que me esforçar para ser salvo. Então, nem todo mundo suporta essas coisas. Então é por isso que Paulo fala assim, eu me fiz de várias maneiras para ver se eu ganho algum. Me fiz sábio com os sábios, ignorante com os ignorantes, me fiz religioso com os religiosos, para ver que eu desperto as pessoas para salvar. Salvar no sentido de levar a verdade. Levar a palavra que desperta. Então nós, como ministros, como soldados do reino do Senhor, temos que ter esse discernimento. Temos que ter esse discernimento. Então, ele vai falar sobre alguns amigos que ele desenvolveu no decorrer do ministério. Tem Timóteo, tem Filemão, tem tantos outros. Então, eram homens jovens de 20 e poucos anos que buscavam conhecimento e receberam conhecimento. E Paulo os treinou, os orientou como se portar para levar a verdade. Porque muitas pessoas, principalmente naquela época em que o evangelho estava sendo fundamentado pelos apóstolos, perseguiam. Não era fácil, meus irmãos. Imagine, Paulo querendo ir para Roma, ele não pegava um ônibus, um carro, um Uber. O meio que tinha era navio. Ele não tinha outro meio. E fugindo, o tempo todo fugindo. Às vezes a gente leva um sustinho e a gente se esconde. Eu vou falar mais disso para essa pessoa, não, essa pessoa está difícil. Se o Senhor colocou no seu coração, amém. Se não, esteja preparado para todo momento. Um dia o Senhor vai te pegar quando você menos espera para falar de Deus para alguém. Nós temos que levar a verdade. E a verdade, ela é desafiadora, ela é constrangedora. Porque às vezes são coisas que a gente não quer falar. E nós temos que falar. E aqui no verso 15, para finalizar, ele fala que estando quanto está em mim, então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Ele fala isso porque Roma era a capital do império. O imperador já estava perseguindo todos os cristãos. Ali era o Paulo, onde passava, era perseguido. O Império Romano dominava todo mundo daquela época. A fama de Paulo já tinha sido espalhada. Os saduceus já estavam perseguindo ele. Entraram com um processo, tentando prendê-lo lá em Jerusalém. Então Paulo, ele foi açoitado. Tentaram prender ele sem julgamento. Depois ele provou que ele era um cidadão romano. Aí sim ele passou por um julgamento mais, por assim dizer, mais formal. Mas não foi fácil. Então teve um soldado lá, um servidor de Roma, que como eu posso dizer, gostou de Paulo. E escreveu uma carta para o governador, para Félix, falou, olha, não vejo nada de errado, nada para poder prender nem matar Paulo. Não tem nada contra ele, isso é perseguição. Então Paulo passou por tudo isso. Então os judaizantes não queriam deixar Paulo em paz, os saduceus. Então, em Jerusalém, Paulo ficou 2 anos sofrendo, não podia nem entrar numa sinagoga para ensinar, que as pessoas o reconheciam e queriam apedrejá-lo.
E para adiantar um pouquinho mais, que lá na frente eu vou falar a respeito, Paulo foi para Roma, mas foi preso. Ele foi como prisioneiro para Roma. Onde esse homem passava, ele sofria pelo evangelho do Senhor, mas não negava a fé. Não tinha quem fizesse ele falar o contrário do que o Senhor ensinou, porque era o próprio Espírito que falava através da boca dele. E quando Paulo chegou em Roma, ele continuou em prisão domiciliar. E aí ele aproveitou a oportunidade. Aí que ele ensinava mesmo. Onde ele ia, ele ensinava. Por 2 anos. E o imperador, na época, Nero, o decapitou, mandou matar Paulo. E Paulo morreu aos 63 anos de idade. Mas nunca negou a fé. Eu estou no começo da carta, mas eu estou adiantando os irmãos para a gente ver que fé é essa, que amor pelo reino é esse. E nós, por muito menos, irmãos, nós gritamos, nós murmuramos, nós reclamamos. Paulo nunca foi numa igreja fazer campanha para arrecadação. Paulo nunca foi numa igreja para fazer a campanha da cura. Paulo nunca foi numa igreja para arrecadar dízimos para si mesmo, para construir templos. Ele arrecadava doações para ajudar as comunidades, as igrejas, e as pessoas o acusavam de pegar dinheiro para si. Então, irmãos, não é fácil você andar nesse caminho que leva à salvação. É cheio de perseguição, de renúncia. É por isso que fala que é estreita a porta. E o caminho também é estreito. Então nós temos buscado trazer as mensagens nos nossos domingos, nas quintas-feiras com o pastor Rafael, a mensagem que era pregada pelos apóstolos, que despertava as pessoas com um novo entendimento. Porque o evangelho é isso, é provocar a igreja a ter uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. Que a salvação não depende de nós, mas nós temos um papel fundamental na salvação, que é nos mantermos de pé. E para que a gente se mantenha de pé, nós temos que ter conhecimento do que é e do que não é de Deus. É isso que Paulo estava falando. Não escute esses falsos mestres, não escute esses fariseus. A salvação vem em Cristo. Ele é o prometido das nações. Ele é o Filho de Deus que foi imolado por mim e por você. Morreu uma morte vicária, substituta, para que eu e você nascesse de novo. E esse nascer de novo é ter uma mudança de mente e nascer em espírito com um novo entendimento que o próprio Deus nos dá. Esse é o nascer de novo. E se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É isso que o Senhor está nos ensinando. Se hoje você entende que a salvação não depende de você, que ela depende de Jesus, que Ele morreu por nós e nós já fomos salvos, estamos num processo de santificação, esse é o nascer de novo, você já nasceu de novo. Mas não é pelo fato de ter nascido de novo que os problemas acabaram, pelo contrário. Jesus começou a sofrer de fato e de verdade quando o seu ministério começou. Depois do batismo, ele foi provado no deserto, começou a perseguição. Paulo, depois que teve um nascimento lá em Damasco, a mente regenerada, ele passou a ser perseguido. Pedro, enquanto estava sendo ministrado pelo Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, Pedro foi perseguido. E todos os outros. E não seria diferente de mim e de você. Então, aquele irmão em Cristo que não sofre perseguições por causa do Senhor, tem que parar e refletir no que está acontecendo na sua vida. Aquele irmão que não tem amor pela igreja do Senhor, pelo corpo de Cristo, porque a igreja, não somos nós que estamos aqui presencialmente ou ouvindo através das redes sociais, isso não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é muito maior. Paulo, quando pregou, o Senhor Jesus falou assim:
vocês que creem e os que vão crer ainda, se referindo a nós. Então a igreja do Senhor, ela é ampla, ela chega em todo mundo. São as igrejas, são as ovelhas de outros apriscos. Nós temos que orar um pelos outros. Eu sei que a irmã está enferma, vamos orar. Olha, Paulo orava pelas igrejas que ele nem fundou, por pessoas que ele nem conhecia, mas que estavam caminhando na fé. Porque ele ouviu falar que as pessoas estavam caminhando na fé. E algumas igrejas que ele tinha fundado, que estavam se desviando da fé, ele ia lá para exortar. Então, irmão, exortar sim, com amor, para despertar, porque às vezes o irmão está um pouquinho atrasado, ou está fraco na fé. Esse é o papel da igreja. Amém, meus irmãos? Essa segunda passagem, até o verso 15, é curta, faz parte ainda da introdução, e a partir do próximo culto de Romanos a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas a ideia é essa, que a gente venha conhecer o ministério do Senhor através da vida desses homens que foram separados para isso, para fundamentar a igreja do Senhor, para que a gente possa andar de maneira reta, não se desviando, porque às vezes a pessoa fala assim, o Senhor escreve certo com linhas tortas. Não, o Senhor escreve reto com linhas retas, né? É para passar pelo sofrimento? Passe. É para se negar? Se negue, é reto, não tem desvio não, né? E assim um coração puro agrada ao Senhor. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Logo mais nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Eu convido o grupo de louvor para estar adorando em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Tu és
meus irmãos, queria convidar o pastor Marconel e o irmão Franklin para a gente estar ministrando a ceia do Senhor. Irmãos, se vocês puderem ficar de pé, vamos orar. Esse é um momento muito especial. É um memorial em relação ao que o Senhor fez por nós. Todas as vezes que a gente for tomar a ceia do Senhor, nós temos que ter em mente a morte e a ressurreição do Senhor. Nós temos que ter em mente o que Ele fez por nós, todo o sofrimento que Ele passou por mim e por você. No nosso lugar, Ele sofreu muito e morreu porque a gente não suportaria. E Ele se fez homem e tomou o nosso lugar. Essa é a morte vicária, substituta. Então nós temos que ter isso no coração. Lembrar da sua morte, o motivo da sua morte e proclamar a vinda dele que nos prometeu. Então feche seus olhos, vamos falar com nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos para a ceia do Senhor, conforme o Senhor tem nos instruído. Que o Senhor venha, Pai, trazer em nosso coração todo o conhecimento e toda a verdade do ministério que o Senhor trouxe para nossas vidas. Morrendo lá no madeiro, uma morte substituta por amor de cada um dos seus filhos. E na ressurreição do Senhor, trazendo a aprovação do Pai, como um sacrifício perfeito, de aroma agradável ao Senhor. E por isso, Pai, nós nos alegramos, porque através do Senhor Jesus, temos alcançado a salvação. Que neste momento de ceia, nessa celebração, que o Senhor possa afirmar essa verdade em nosso coração, Pai. E acima de tudo, que possamos Te adorar com nossas vidas, com todas as nossas forças, do mesmo modo aos nossos irmãos, Pai, que são membros do mesmo corpo da igreja do Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a amar um ao outro, assim como o Senhor tem nos amado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, despertar cada irmão que nos ouve nessa noite. Porque eu recebi do Senhor, pode entregar, meus irmãos, enquanto isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, Ele tomou o cálice e depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pois examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, irmãos, nós temos que nos examinar se o que esse corpo representado no pão e esse sangue representado no vinho da uva representa para nós. Representa todo o sacrifício do Senhor em nosso lugar. E a sua ressurreição, o sacrifício perfeito. E isso é uma lembrança, não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. De tristeza se Ele não tivesse feito, porque nós estaríamos todos perdidos. Mas glória ao Senhor, que o Senhor nos resgatou através do seu Filho. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, em memória do Senhor Jesus, a honra e glória dele, comamos
e bebemos do vinho. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Vou passar para o pastor Marconel. A gente não pode esquecer, gente, exatamente o que esse louvor diz. Nós nascemos de novo é para adorar. Amém? Amém, glória a Deus. Todos alimentados, né, com a palavra de Deus, alimentados com a ceia do Senhor. Eu acredito que a gente precisa levar para casa os ensinamentos que a gente está aprendendo aqui e que a gente coloque em prática, que é o mais importante. Porque o reino de Deus não é somente palavras, é principalmente atitude, ação, né? É fazer com que esse reino que nós obtivemos através da mensagem do Evangelho, através da salvação que há em Cristo, que seja colocado em prática, no reino prático, na vida de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Amém? Então, para a gente encerrar, vou passar os avisos, logo mais a gente já faz a oração final. Toda quinta a gente está trazendo o estudo do Evangelho segundo Mateus, aqui na igreja, presencialmente, a partir das 20 horas. Então eu convido os irmãos, quem quiser participar, é um estudo expositivo, né? A gente vai verso por verso ali, vai trazendo dentro do contexto, de forma mais aprofundada, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Tem sido uma bênção, a gente está aprendendo muita coisa que uma leitura simples ali, rápida, a gente não conseguiria trazer, né? Então, é muito importante para a igreja ser edificada, e a igreja é edificada através do conhecimento, através da graça, através da ministração dos símbolos, dos sacramentos que Deus nos deixou. Então, quem puder vir, venha, que eu tenho certeza que vai ser bênção, toda quinta-feira, 20 horas, aqui na igreja. Amém? E todo domingo aqui a gente está às 18 horas trazendo a palavra do Senhor. Convido os irmãos a estarem presentes conosco também. Então vamos orar para agradecer a Deus, para nós finalizarmos esse culto abençoado. Feche os seus olhos, eleve o seu coração neste momento a Deus. Vamos pedir bênção para Ele, pedir proteção para mais uma semana que se inicia. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, meu Pai, por mais esse culto, por estar presente em nós, através do Teu Espírito, através das ordenanças, através da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por estar nos guiando através dos Teus ensinos. Continue iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente continue seguindo os Teus caminhos dentro da Tua Palavra, que a gente não se desvie, que a gente não seja pego por erro nenhum, que nada venha impedir a gente de crescer de forma espiritual, que nada nos impeça, meu Pai,
de nós continuarmos andando e crescendo espiritualmente e nos tornando cada vez mais maduros. Peço, meu Pai, que nos impeça de fazer qualquer coisa que possa entristecer o Teu Santo Espírito. Seja o Senhor de nossas vidas, guie cada passo que nós damos, guie cada decisão que tomamos através do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos proteger com a Tua mão poderosa de todo o mal, do mundo físico, do mundo espiritual. E que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada debaixo da Tua mão poderosa, debaixo do Teu poder e debaixo da Tua palavra. Abençoe, meu Pai, todas as pessoas que vieram, pessoas que não puderam vir. Que o Senhor possa estar entrando na casa de cada uma delas. O Senhor sabe das necessidades que cada um de nós temos. Então entra, Senhor, com providência. Entra, meu Pai, com aquilo que nós mais necessitamos, sendo libertação, sendo transformação de vida, sendo uma conversão genuína. Mas entra na nossa vida, meu Pai, de forma ativa, de forma prática, para que nós possamos viver aqui o hoje, como filhos verdadeiros. Que nós possamos viver como igreja do Senhor, unidos na Tua cabeça, unidos pelo Teu poder, unidos através do Teu Espírito. É isso que nós pedimos, nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado o culto. Muito obrigado. Graça e paz a todos. E uma boa noite.